Olá, meus queridos. Lá vai o professor mais uma vez gravar um vídeo explicativo, agora referente ao módulo 9, ângulo externo de qualquer triângulo. Um conteúdo que eu dei uma breve explicação em sala de aula, então para aqueles que estavam tentando resolver, buscando lá na memória, que fez anotações, podem já até ter esboçado algo. E para quem não lembra, eu vou falar aqui para que vocês possam responder as atividades dessa semana. Então, as primeiras páginas desse módulo, que vai até a 494, ele vai falar sobre a definição. Primeiro, ele vai definir que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai corresponder a 180, recortando, colocando os vértices um do lado do outro, aqui ó, no mesmo ponto, igual foi feito no módulo anterior, quando nós trabalhamos com o interno. Para depois ele mostrar o externo. O externo ele está chamando de E. Então, este externo aqui, como nós vimos em definição já em sala de aula, ele sempre vai valer a soma dos outros dois internos não adjacentes a ele, que não está do lado. Então, o valor do E, ele vai ser a soma do alfa com o beta. E é isso que vocês vão fazer nessa definição aqui deste módulo. Sempre provar que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacente a ele, ou seja, aquele que não está do lado. É isso que vocês vão fazer até a página 494, onde tem o último exercício, que é o 5, que é para escrever exatamente isso que eu falei. Olha lá. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Depois disso, nós vamos começar com os exercícios numéricos. Até fiz alguns na apostila para vocês poderem observar e responder os outros. Neste primeiro, é a propriedade nua e crua, tá? Exatamente como eu falei, ó. X mais 75 vai ser igual ao externo aqui, ó, 4x. Então foi o que eu fiz, ó, x mais 75 igual a 4x. Resolvi a equação do primeiro grau, que resultou em 25. Entretanto, o exercício não pediu o valor do ângulo x, ele pediu o valor do ângulo PAB. Então ele quer o ângulo aqui, ó, falei errado. BAP ou PAB. Que quem é esse ângulo? É o externo, que vale 4x. Então PAB é igual a 4x. Trocando x por 25, nós vamos resultar em 100. Mesma propriedade vocês vão fazer na letra B. Essa daqui, o próximo, até esbocei para vocês verem, pois nós vamos trabalhar com raios de circunferência. Então bem rapidinho aqui, só para vocês terem uma noção que eu quero que vocês resolvam. Então vocês vão ter que identificar os raios. BC é raio, BD é raio, AB é raio e AD também é raio. O que isso significa? Todos eles vão ter a mesma medida. Então nós vamos trabalhar com triângulos isósceles. Só vou mostrar o primeiro aqui, ó, o triângulo BEC. Como BE é raio e BC é raio, esses dois lados são iguais. Eu representei com dois risquinhos vermelhos. Ou seja, o ângulo da base, aqui 20, tem que ser o mesmo do outro lado. Uma propriedade que nós vimos no módulo anterior, que vocês já resolveram. Como que eu descubro o beta? Ah lá, o beta, que é uma das perguntas, ele é ângulo externo do ângulo B, que seria o interno. Ou seja, o beta é igual à soma dos outros dois internos não adjacentes a ele. Então, o beta, que é o externo, é a soma de 20 com 20. Foi o que eu fiz aqui. Então, esta linha de raciocínio que vocês vão ter que ter nesta atividade para poder responder. Para finalizar a minha explicação de hoje, nós vamos trabalhar também com a mesma linha de raciocínio de triângulos, mas agora nesse telhado, tá? E ele já fez as afirmações para a gente de quais são os ângulos não, as medidas iguais.
que é o AB, que é igual a BC, que é igual a OB. E através disso, nós vamos trabalhar com triângulos isósceles aqui também. Por exemplo, o triângulo CBO. Ele tem um ângulo de 36, mas conseguimos ver que o lado BO é igual ao lado BC, ou seja, os ângulos da base vão ter que ser iguais. E foi aí que eu comecei para resolver todo o exercício. Descobri o valor de x, consequentemente, depois eu descobri o valor de y, usando a propriedade de um ângulo raso. Descobrindo o valor de y, descobri o valor de h, usando a soma dos ângulos internos de um triângulo. E depois a pergunta do exercício, que era o ângulo alfa, que eu usei a propriedade do ângulo externo. Tá? E a pergunta se ele estava de acordo com as normas, sim, porque a resposta vai dar 18 e o ângulo teria que estar entre 15 e 25. Tem mais um aqui que eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. E a explicação do módulo 9, por enquanto, é esta. Bons estudos!